Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é esse é o NunaCast e hoje nós estamos resgatando o nosso TBT dos melhores assistidos em setembro, só que não foi em 2025, foi lá em 2021, exatamente no dia 11 de outubro de 2021, eu, Súria, a Vicky e a Nuna Lu, com um bate-papo bem legal e com muitas, mas muitas dicas também, olha, se liga só na lista. Parceira Suspeita, Two Lights, Gosto Pessoal, até tem o Round 6, hein? Itaewon Class, 1% de alguma coisa, Jurado número 8, conhece esse daí? Não? Então, tem que colocar na lista. E falando em lista, houve muita coisa pra gente poder conversar e comentar também, mas isso tudo depois da vinheta. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 저 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 어떡해. 사랑해요. 잘못한 기차가 여러분 사랑해요. Olá, queridos, queridas, queridas, você que está ouvindo na hora que estiver ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começa agora NunaCast. Estamos aqui de novo, é hora da gente conversar, as três habituês do NunaCast, nós vamos falar sobre os assistidinhos de setembro. E aí, Súria, como é que foi pra você? Eu consegui fazer mais de meia dúzia, então foi um recorde. Maravilha. E você, Lu? Oi, gente. Setembro é mês de aniversário, né? Então, assim, eu assistia dorama, comia bolo. Assistia dorama, comia bolo. Então, foi um mês muito, assim, frutífero. Assisti bastante coisa e tô com muita vontade de compartilhar e convencer vocês a assistirem tudo que eu assisti. Gosto. Que meu outubro seja assim também, afinal de contas, mês de aniversário. Yay! Yay! Meninas, vamos começar. Já que tá todo mundo falando que o mês foi muito produtivo, manda a lista. Luciana, já fala a sua lista logo. O que você viu? Eita, eu terminei The Devil Judge em setembro. Assisti o Palhaço Coroado. Tô assistindo Paixão Incontrolável com meu querido Ken Rubin. Ai, meu Deus do céu, eu já sei que vou chorar, já sei. E Round 6, obviamente. E você, Súria, o que você viu de bom? Bom, eu assisti Quando Era Mais Bonita, 1% de alguma coisa, Parceira Suspeita e os meus coelhinhos. Derretendo pouco a pouco, o Jurado número 8 e Two Lights. Isso aí, eu também vi Two Lights, também por indicação sua, afinal de contas ela achou, eu queria ver, fazer um tempo, porque eu amo a trilha sonora, e a Súria achou Two Lights, inclusive saiu colocando aí em tudo quanto é rede social, o link no YouTube pra galera ver, e a gente vai falar mais sobre isso. O meu mês foi absurdamente produtivo, eu assisti Hey Ghost Let's Fight, Itaewon Class, O Romance de uma Bruxa, Chicago Typewriter, Round 6 e Two Lights. E tô reassistindo Gosto Pessoal. Nossa, assistiu bastante coisa, hein, Vicky? Caramba. Pois eu não sei, porque eu só assisto à noite. Quanto foi que isso aconteceu? Acho que eu não dormi bem. O dia da Vicky tem 48 horas, gente. Dia de Dorameira tem 48 horas. À noite, principalmente. E qual foi o melhor aí que vocês gostaram? Pra mim, é impossível, até porque os temas são diferentes, é impossível dizer se foi melhor Itaewon Class ou Chicago Typewriter. Os dois são Vou reformular a pergunta. Qual te pegou mais? Os dois, não sei dizer. Não sei dizer. A trilha sonora excelente, interpretações excelentes, tema maravilhoso, muito bem executado. Olha, são assim, se alguém falar pra mim o que eu vejo hoje, então Class Chicago Typewriter, e sinto muitíssimo que Chicago Typewriter eu assisti porque está saindo do catálogo da Netflix. Eu sinto demais poder indicar, mas não poder indicar. A sorte é que tem no Viki, mas quem só tem Netflix, sinto muito, perdeu uma obra-prima. Ainda bem que eu tenho o Viki. Bom, a melhor de todas, é que é difícil, porque assim, o Two Lights, como é um curta de 30 minutos e é incrível, foi o melhor. Mas como ele não é um dorama, então eu coloco ele como, sei lá, ao concurso, não seria bem essa palavra? Participação especial ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que é drama de qualquer jeito, é dramaturgia feito na Coreia de qualquer forma. E eu acho que tem que entrar porque realmente é lindo! O que eu achei mais divertido mesmo foi o Parceira Suspeita. Esse eu gostei bastante porque eu consegui rir.
Então, o que me faz rir, eu sempre gosto, no geral. E o piorzinho, daí já tá meio complicado, meio de campo aí. Tô entre derretendo pouco a pouco e quando era mais bonita. Nossa, sério? Olha que doido. Eu empatando 2 muito bons, você empatando 2 mais ou menos. Eu já vi os 2, eu tenho que dizer que eu não gostei muito de nenhum deles. Você já viu, Lu? E aí já aproveita e emenda os seus. Eu ainda não assisti, tá? E vamos lá, tá na lista, tá na lista. Né? Acho que todo podcast eu vou falar tá na lista, tá na lista. Vocês falam coisas muito boas. Pra mim, assim, não que assistiu em setembro, mas que finalizei foi The Devil Judge. Acho muito bom. Vou falar, assim, que é melhor do que Vincenzo. Assim, a diferença, vamos lá. Embora os dois se passem no ambiente jurídico, né? Então, assim, enquanto o Vincenzo é advogado, The Devil Judge é um juiz, então são 3 juízes, tem a promotoria e tudo mais, são casos jurídicos. The Devil Judge, ele é mais sério, ele não tem aqueles momentos de alívio cômico igual o Vincenzo tem. Finalizou muito bem, assim, terminou de um jeito bom. Se os roteiristas quiserem aproveitar para uma segunda temporada, tem chão, assim, tem aquele gostinho de quero mais, mas a história é muito bem escrita, surpreende. Assim, eu não esperava muito do The Devil Judge e surpreendeu, superou minhas expectativas. Então, para mim, o voto de melhor do setembro, The Devil Judge, finalizei ele em setembro. E teve algum pior? Não achei nenhum pior, assim, que eu assisti. Eu falei, realmente, não joguei Candy Crush, entendeu? Eu falei, olha, deixa eu assistir porque tá muito bom. Então, os que eu assisti, Palhaço Coroado, nossa, é uma graça, é muito incrível. Eu assisti com a minha tia, a gente gostou. É uma história de época, né? Então, assim, poxa, sabe aquele o Homem da Máscara de Ferro? Sim. É a mesma pegada, mas assim, os atores, o ator principal, que tem um sorriso lindo, maravilhoso, e olha, pega aí o nome, Yo Jingo. Que menino lindo, que sorriso. Tudo que agora que ele for fazer, eu vou seguir. Pra quem tá perguntando, quem que é esse cidadão? Ele fez o gerente do Hotel Del Luna. Então, esse menino atuando, ele faz o personagem, o rei, que é um cara muito bravo e ditador e, sanguinolento. E ele faz o palhaço, que é aquele ser, assim, iluminado, bondoso, sempre sorrindo, independente da dificuldade. Pra mim, são 2 atores e é o mesmo cara. Show de interpretação, valeu muito, muito a pena. Gostei pra caramba. E aí, teve o Round 6, né? Que tá todo mundo na vibe. Gostei. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Eu ainda também acho que o Alice em Borderland é melhor do que o Round 6, mas estamos aí na vibe. Venham assistir K-drama, que é muito bom. Eu acho que tá cumprindo bem o papel. Eu acho que se é pra ser porta de entrada, que venha, né? Tá tudo bem. Eu gostei, mas eu gostei como produto de novidade. Eu achei muito legal a estética toda. Gostei muito do argumento. Gostei mesmo, não tenho o menor problema com, se parece com tal outro, dane-se. Os personagens envolvidos são outros, os jogos são outros. Então, assim, tá, o jogo de vida e morte existe desde que o mundo é mundo, mas tá lá o nosso episódio só sobre ele, que não nos deixa mentir. Já falamos bastante dele lá. Gostei mesmo, gostei demais. Espero que tem uma segunda temporada, sem querer dar spoilers, mas eu acho que deixou gancho pra ter mais. E gostei bastante, foi legal, foi uma boa incursão de falar, tá, enfia essa aí no meio que você vai ter que ver. E você, Súria, fora, você falou Two Lights foi o melhor, no sentido até de ao concurso, não sei o que, mas do que ele fala, pra galera ir assistir. O Two Lights, ele conta a história, sem pegadinha, mas eu não guardei o nome dos personagens, mas enfim. Tem o lindinho do Park Chan-wook. Ele faz o personagem de um rapaz que tem uma doença degenerativa. Então ele tem uma visão bem pouquinho. E ele está fazendo parte de um grupo de pessoas que têm algum tipo de limitação visual. E nesse grupo eles fazem fotos do jeito que dá. Cada um com a sua limitação, do seu jeitinho e tal. E nesse grupo ele acaba conhecendo uma outra moça que desde mais cedo, desde os 7 anos, ela tinha esse mesmo tipo de deficiência, e os dois acabam se apaixonando. E nesse meio tempo, eu não sabia, quando me falaram sobre esse K-drama, esse K-draminha de 30 minutos, é uma propaganda da Samsung
que eles desenvolveram um aplicativo, olha que legal, que faz com que essas pessoas que tenham essa dificuldade de visão, de vários tipos, eu não sabia que existia uma variedade tão grande assim, de conseguir enxergar o mundo melhor, ou pelo menos conseguir perceber as coisas de uma maneira melhor. Então, melhora o foco ou o contorno do rosto de alguém, como se fosse um Photoshop de vídeo para quem está fazendo alguma coisa. Segundo o próprio aplicativo, sem o momento do plim plim, mas eu acho legal as pessoas saberem, ele é usado com o VR, que é aquele oclão lá para você jogar videogame, e o celular. Então é um aplicativo, na realidade, você não precisa comprar nada. Tudo bem que o aparelho de VR deve ser bem carinho, mas enfim. E tem que ter um modelo específico do aparelho da Samsung, mas isso já é uma outra história. A única coisa que eu consegui descobrir sobre essa curiosidade, mas eu acho que foi um lançamento, é que como o K-drama ele passa na Coreia, então tudo que eu achei estava se referindo à Coreia. E como é um aplicativo, eu acredito que deve ser usado no mundo inteiro. Mas as propagandas e a parte de marketing eu achei mais especificamente nos sites coreanos. E eu achei uma iniciativa maravilhosa, porque assim, acabamos de ter uma Olimpíada agora, que mostrou que as pessoas, né, a Paralimpíada, as pessoas têm tanta habilidade quanto qualquer um. Claro, uma pessoa que tem nenhum tipo de limitação não pode concorrer com uma que é 100%, mas dentro da categoria dela, ela pode concorrer como qualquer outra, tem uma habilidade como qualquer outra. E a história passa justamente sobre isso, né? Esse pequeno romance que acaba crescendo entre os dois, e os dois também, né? E cada um com o seu problema, né? E acabam se apaixonando, é muito fofo. É uma graça, eu achei tão sensível, tão bonito. Ele passa uma mensagem tão forte de que as pessoas que têm limitações não são inválidas, não são alguém pra gente ter pena, elas seguem a vida delas, elas só têm outras condições de vida, né? E ela, pra mim, foi uma surpresa. Fui assistir por causa de Park Chan-wook, sim, mas ela é a Han Ji-min, que fez Uma Noite de Primavera, fez Hyde, Jekyll e Eu. Eu gosto pra caramba dela, apesar de eu não ser a maior fã de Uma Noite de Primavera, ela tá muito bem no papel. Eu tenho problema com a personagem, não com a atriz. E em Hyde, Jekyll e Eu, que ela e o Hyun Bin, é sensacional. Eu amo daquela série. Então, vejam. Procure aí. Bom, no site tem link, não tem não, Súria? Tem um link no site, no original, tá? Porque andaram multiplicando aí na internet, mas eu fiz questão de colocar no próprio site da Samsung, né, que tem todas as legendas, gente. Tem gente que fala assim, não tem legenda. Sim, tem só clicar lá que tem legenda em todos os idiomas. Tem a legenda em português bem bonitinha. Nem sempre ela sabe o gênero, então às vezes é uma mulher falando e fala como se fosse um homem ou vice-versa, mas dá pra assistir, dá pra compreender, vai lá e assiste porque é muito legal. Eu quero só colocar uma pequena observação, que eu fiquei muito surpresa, porque quando eu fui assistir, eu acreditava que o único ator fosse o Park Chan-wook. Eu achava que a menina não fosse atriz. Ela demonstra realmente que tem algum problema nos olhos, ela coloca os olhos tortinhos para quando não tem foco. Sabe, foi um trabalho excepcional, eu gostei bastante. Vocês falaram, eu ainda não assisti esse curtinha, tenho que assistir, mas a situação que vocês falaram me lembraram o Startup. Não, nesse K-drama, dos principais motivos do Startup, o projeto, é fazer um aplicativo para pessoas não com baixa... Não chega a ser deficiência visual, mas, por exemplo, eles pensaram muito nas pessoas de terceira idade que precisam comprar remédio e têm a dificuldade de ler uma bula, e aí tem um aplicativo que lê a bula e transcreve tudo para as pessoas que estão perdendo a visão de acordo com a idade. Achei muito fofo, acabei remetendo e lembrou essa situação aí do Estado. Então, e aí eu tenho que falar o meu também. Gente, não, por favor, para. Ai, o que foi aquilo? Aí depois você vai olhar na internet para fazer a resenha, para pegar, não que eu gosto de olhar a opinião dos outros, mas para pegar o pôster, para fazer toda aquela ficha técnica que a gente faz, tarará. Aí você começa a ler opiniões do tipo, o melhor K-drama que eu já vi, Hey Ghost, Let's Fight. Gente, não! Não é, porque fazem uma propaganda muito grande com ele, do Hey Ghost, Let's Fight. Falam assim, nossa, é muito bom. Tá na minha lista, então não é tão bom. Não, assista, tudo bem, mas é diversão. Você assiste assim...
Sabe, o dia que você quer desligar o cérebro. O argumento é bem fraquinho. Bom, pra você ter ideia, eu assisti por causa do Taekyon. Não mentirei, aquela coisa linda do Utopia. Gente, eu não tenho o menor problema em admitir que eu queria ver por causa dele. Porque, nossa senhora, ele é muito gato. Sim, gosto. Sim, sou pedreira. Sim, assisti só por causa disso. Aí, E ele tá bem no papel? Ele, tipo, atorzão também? Ou, tipo... então, não, você quer ver ele atorzão, você vai ver Vincenzo, você vai ver Save Me. Aí você vai ver o cara trabalhando. O negócio é que Hey Ghost, Let's Fight trata do quê? É um moço que consegue ver fantasma e aí ele luta com os fantasmas, sabe? Tipo, ele soca até destruir aquela alma, aquele espírito vingativo. Sabe? E aí É um poder sobrenatural, então, que ele tem. Ele consegue tocar, isso, então. ele consegue encontrar fantasmas e ele consegue matá-los. E aí ele decide que ele vai usar esse dom para ganhar dinheiro, então ele cobra das pessoas. Aí nesse meio tempo tem 2 caça-fantasmas, mas muito aos moldes de Supernatural, dos Ghostfacers, que sim, não vem fantasma nenhum, eles são medrosos pra caramba. E aí ele conhece o espírito de uma estudante, que é a Kim So-yeon, que é do Love Alarm, que é, nossa, ela é bem famosa. E aí ela também luta com fantasminhas. Perda de tempo? Não, mas poderia ter usado melhor esse tempo e ter assistido outra coisa, se não fosse por causa do moço bonito. Já falando em moço bonito e histórias, e a gente seguindo o Coelho, eu tenho uma coisa que eu tenho para falar. A coisa mais chata quando você começa, de repente, a assistir, é você pegar um trabalho de um ator ruim e, de repente, você acha que todo aquele trabalho que aquele cara fez é ruim. Ou o inverso, quando você pega um trabalho daquele ator muito bom e, de repente, você pega um trabalho que não é tão legal. Mas isso faz parte da história de qualquer ator em qualquer lugar do planeta. Então, uma das coisas que eu acho que me influenciou no julgamento de alguma das séries que eu assisti, dos K-dramas, foi justamente isso. Foi eu ter pego um trabalho muito bom de um ator e de repente pegar um trabalho ruim, e esse trabalho do ruim não parecer tão ruim porque o ator é bom e me cativou. Que foi o caso aqui do Derretendo Pouco a Pouco. Eu assisti o Parceira Suspeita, eu adorei, eu achei muito divertido, apesar da protagonista ser uma palhaça, mas eu me identifiquei muito com ela, então esse foi o lado positivo. Claro que teve aquele momento tenso, como toda a série, né? Mais ou menos na mesma pegada do que houve com a secretária Kim. Você acha que aquele negócio está sendo divertido, de repente, na metade da trama, o negócio vira de ponta cabeça e cai num negócio bem pesadão. Então é o mesmo tipo de pegada. Então eu adorei o Parceira Suspeita, por causa do lindinho, né? Do Ji Sang-woo. Mas depois eu falei, vou seguir o coelho dele, vou pegar o Derretendo Pouco a Pouco. Daí a Vicky falou assim, não é muito legal. Eu falei, bom, vamos nessa, vai né? Tem questão de ser... Tá aí. É comédia, vamos fazer de conta que não tô indo nessa e vamos em frente. Só que daí eu comecei a fazer, sabe aquele problema de você começa a assistir uma série e começa a fazer uma fanfic? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Né? Eu preenchi várias partes ali com a minha fanfic, né? E no final eu consegui não ter raiva do lindinho, né? Do Ji Sang-woo, porque afinal de contas o ator não tem culpa, né? Ele estava só lendo o roteiro, mas não é muito bom, tem uns pecados ali que eles cometem com relação a algumas coisas sociais, porque Sim. Quando você joga uma história que tem alguma coisa social ali, alguma coisa cultural, você já tem algum tipo de controvérsia entre o que você acha que aconteceria na sua vida realmente se você conhecesse uma pessoa que faz aquele tipo de coisa, porque não tem muito o que você falar sobre a parte estética, sobre a parte de desenvolvimento de personagem, nesse sentido, como você faz numa série de ficção científica, por exemplo, né, que você vê a parte do super-herói, que tem aquele negócio mais ou menos esquematizado. Quando você cai numa parte social, já você fica mais ou menos como advogado ali daquele meio, sabe? Você defende ou não o personagem, aquele personagem que tem uma atitude correta ou não. Então, no caso do Derretendo, um spoiler bem light, ele ficou congelado durante 20 anos, tecnicamente de um dia para o outro ele acordaria como se nada tivesse acontecido, como acontece com uma pessoa que está em coma, por exemplo. Mas, de repente, a noiva que ele estava num dia, né, tecnicamente, no dia seguinte ele já não quis mais. Sim. E já tinham passado 40... ela tinha passado de 40 anos, né, foi 30 e tal. Ela passou dos 40, acho que não chegou a falar a idade dela exatamente.
E de repente ele não amava mais a mulher e quis ficar com a menina lá. Aliás, todo mundo amando aquela menina. Era ele, o Shin Sang-woo, o filho do namorado dela, que era namorado da infância, e o namorado. Todo mundo amando a menina lá. E a menina era, desculpas, sem sal, sem açúcar, sem tempero, sem nada. Tipo, eu fiz um meme, ainda estou para fazer, a resenha está para ser jogada no site. Todo mundo ama a menina lá, que agora eu esqueci o nome dela, porque todo mundo de repente começou a amar essa menina e ela não tinha nada de especial. Não estou falando de beleza, não estou falando de ela não tinha nada assim que você fala assim, nossa, é uma mulher incrível, ela é, sei lá, ou era carismática, de repente. Não, nada. Ela era divertida, ela não era bonita. Ela não era uma boa profissional, uma pessoa interessante, não era. Caramba, as pessoas eram cegas, se apaixonaram, tipo... Pois é, acho que a gente misturou tudo. As séries, né? Então daí é a parte social que eu acho chato, porque assim, tem gente que gosta da atriz, que nem eu falei. Muitas vezes a atriz está fazendo um trabalho legal anteriormente, daí o pessoal não acaba percebendo esse tipo de coisa porque é influenciado pelo trabalho. A mesma coisa vale pro Shin Sang-woo, que eu tava gostando dele antes, e se você for assistir esse trabalho, começando o trabalho como fosse o primeiro trabalho que você acompanha dele, você vai ficar com raiva do personagem, porque você fala assim, gente do céu, ele largou a noiva ontem pra ficar com a outra menina, e a outra noiva ficava com cara de pânico, ai meu Deus. Não, ela era que nem, sabe aquele negócio quando você joga água no gato? O gato fica com aquela cara de aquela tristeza, aquele negócio. Nossa, mas mostra em algum momento tipo, o que aconteceu durante o coma dele, se ele teve algum sonho, alguma coisa, viajou. Nada. Estranho. Nada, ele simplesmente acordou e já se apaixonou por aquela menina. Se eu ficar descrevendo ela, vai ficar parecendo que é meio preconceito, mas não é, porque ela não tinha graça de hipótese nenhuma, ela não fazia piada, ela não era uma boa profissional, ela não tinha nada que você fala assim, nossa, essa mulher vale a pena se apaixonar. Não. Tá falando aqui, eu tô me contorcendo, porque é exatamente o meu problema. Aí ele acorda e fala, não, essa mulher é velha demais pra mim. Gente, você dormiu ontem, você acordou hoje, de repente ela não é mais boa o suficiente pra... Eu assisti a série inteira falando, não, alguém vai se tocar do Mas que tá então, acontecendo. tipo, o drama, o conflito não acontece entre essas duas mulheres? Coitada da ex-noiva, fica como megera, porque ela quer o homem dela de volta. Com toda a razão que ele sabe. Aí ela acaba metendo os pés pelas mãos, e já spoiler se contar o quê? Ela acaba metendo os pés pelas mãos e começa a fazer umas coisas assim, desesperadas, tal, mas, gente, eu dou toda a razão pra ela. Ontem eu encontrei meu namorado, e assim, isso é o primeiro episódio, então não é spoiler tão pesado. Ontem eu encontrei meu namorado e ele falou que ele quer casar comigo. Hoje, ele acordou e ele não gosta mais, só que pra mim passaram 20 anos e eu continuo gostando dele. Porque eu não sabia o que tinha acontecido. Isso também é no primeiro episódio, sei lá, no máximo no segundo. Nem todo mundo sabe que eles decidem se congelar. Eles passam por um experimento científico, criogênico, tarará. Ninguém sabe que eles foram congelados. Então, eles simplesmente desapareceram. Então, é aquela situação de quem perde uma pessoa desaparecida mesmo. Você não tem um encerramento. Você não tem, sabe? Você não consegue fechar a porta. Fica sempre... Só que ela virou a vilã depois, porque agora ele está apaixonado pela menininha, que, sei lá, só dormiu do lado dele congelada também. Eu não entendi. Foi nada. E eu também adoro. Mas faltou uma comunicação aí entre esses personagens pra conversar, né? Meu Deus. Faltou, uma terapia em casal, uma terapia em grupo, talvez? Não sei. Exatamente. Não, mas aí é essa parte que eu falei que eu fiz a fanfic na minha cabeça, entendeu? Eu falei assim, né? Então a gente põe ali naquele pedacinho ali, a gente põe uma historinha ali, sabe? Pra tentar justificar. Em suma, no que depender da gente, vale só pela cena do chuveiro. Certo, Sônia? A cena do chuveiro... Vale, mas nem acho que também, viu, Vic? Pensando bem, nem isso. É que a também, galera gosta da cena do chuveiro. A cena do chuveiro fica antológica. Esteticamente, ela é bem satisfatória, digamos assim. A parte do beijo, esteticamente, foi um dos melhores. Apesar que não chega a ser um Lee da vida, mas foi muito bom. Verdade. Assim, esse daí, pelo que vocês contaram, não tá na minha lista, já dropei. Falou, valeu, obrigada por esse áudio, gostei. Mas gente, a gente tem que escutar o que os outros escutam, veem, assim, de K-drama, pra gente também avaliar se,
da hora, fiquei com vontade de assistir. Não, nem pra Candy Crush. Então, esse. Mas obrigada, Súria, por assistir e me contar. Mas é quase a mesma coisa que aconteceu quando eu era mais bonita. Quase. A única diferença é que a menina, lá no Quando Era Mais Bonita, ela era mais talentosa, ela era uma professora de arte, ela fazia porcelana, ela fazia uns negócios bem legais, ela era mais esforçadinho, mas a história é a mesma, tava os dois irmãos querendo se matar por ela, e drama, vão fazer os personagens sofrer, meu Deus, tem que sofrer até o final, e além de ser aquele dramalhão, não que eu acho que não mereça, toda a história, uma boa história pode ter aquela parte dramática da vida, porque, enfim, faz parte, mas quando faz 100% de sentido junto com aquilo que está sendo proposto. E ali virou tudo de ponta cabeça para acabar em coisa nenhuma. Então foi aí que eu não curti. Mas eu digo, se você gosta de romance, que tenha muito drama, daquele drama de você chorar, aquele sofrimento, aquela coisa, então você vai curtir. Novelão, pelo amor. Essa também é a cotação Dona Dilza. Minha mãe viu e eu falei, nem a Sodin me faz assistir essa série. Eu vou contar, eu vou tentar, assim, contar o que eu assisti de Palhaço Coroado sem dar spoiler, pra ver se eu desperto alguma vontade de vocês de ver esse sorriso lindo desse palhaço rei maravilhoso. A história é o seguinte: tem um rei muito malvado, muito sanguinolento, muito ditador, porque tem que ser feito do jeito dele. Se não é do jeito dele, ele mata a pessoa sem dó nem piedade. Não precisa nem cantar batatinha 1, 2, 3. Só que esse rei, muita gente quer o cargo dele, então assim, as pessoas drogam esse rei, ele fica chapadão e começa a delirar, e meu Deus, e ver coisas, e aí ele entra numa alucinação de tipo, estão querendo me matar, vão me matar, meu Deus, façam alguma coisa, porque vão me matar, e tipo, ele fica muito angustiado, muito ansioso, muito irritado com essa situação. Eis que, em paralelo, surge uma trupe de palhaços, né, e um dos palhaços é idêntico ao rei. E um dos ministros olha aquilo e falou assim, tá aí a solução, vou fazer esse cara se passar por rei, aí ele vai descobrir quem tá tentando matar, se tem alguém tentando envenenar, esse cara morre no lugar do rei, a gente descobre quem foi e o rei volta, né? Tipo, é um peãozinho ali, tipo, ó, se morrer, beleza, né? E aí, então, o rei fala assim, não, beleza, melhor plano, e aí, palhaço, me imita, e o palhaço, como é um bom ator, né, para fazer as piadas e já imitar as sátiras do reino, ele consegue imitar o rei. E só que tem um problema, né? O histórico do rei, então as memórias que ele passou, como ele conheceu essas pessoas, a rainha, as concubinas, os ministros. Então, assim, tipo, você chega no lugar de um rei que tem toda uma história, e te digo mais, esse palhaço, ele não sabe ler e escrever, né? Então a gente está falando aí de um período medieval, dos feudos, né? Então ele não sabia nem ler nem escrever. Então, tipo, ter que aprender a ler, até mesmo ler um comunicado, uma carta, sem depender do eunuco ou sem depender do ministro, já é uma coisa, assim, muito custosa para ele. Porém, contudo, entretanto, esse palhaço, ele falou assim, não, beleza, eu vou fazer isso pelo meu rei, e ele tem um coração, topa, né, porque é o rei, é o reinado, é o povo. E aí, as pessoas percebem que esse palhaço, ele daria um bom rei, por conta de boas atitudes que o rei malvadão, né, ele não teria. Então, por exemplo, acontecem situações assim, tipo, o rei tenho certeza que mataria aquele cara, ou falaria uma coisa, ou jogaria a tigela na parede, e o palhaço se passando por rei fala, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não precisa ficar nervoso, e aí acontecem todas essas histórias. E ninguém sabe que o palhaço é o rei, a não ser o eunuco e um ministro. Então, assim, as pessoas começam a desconfiar e aí vem todo o K-drama, assim. Então, tipo, mas, poxa, o rei tá diferente, mas por que ele tá diferente? E aí levanta várias suspeitas. E aí, como os personagens vão, né, tipo, identificar que o palhaço é o rei, cadê o rei, e enfim, aí é todo o K-drama. Vale super a pena, é muito gostoso de assistir, e reforço, atorzão da
Pi. Então, mas o enredo clássico da troca de identidades. Um sai e o outro toma o lugar dele. O príncipe e o mendigo, não seria isso? Seria isso. Clássico? Seria isso. Só Mas que- o romance da história também é muito bonito. Então, assim, enquanto o rei é um cara abusivo, né? O palhaço é um cara, assim, respeitoso, delicado. Posso contar uma cena que eu achei uma graça? Manda? Tá, o rei, ele sempre anda à frente da rainha, né? E no caso dessa cena é o palhaço se passando por rei e a futura rainha. E ele vê a rainha, tipo, tropeçando, assim, tipo, naquele sapatinho todo bonito, mas deve ser desconfortável pra caramba. Ela tropeça numas pedrinhas. Aí ele vai na frente, chutando as pedrinhas, limpando o caminho pra ela. Achei tão linda essa cena. Ai, que fofo! Muito fofo, muito fofo. Eu vou ter que fazer uma coisa que eu não pensei, podia ter ficado lá atrás, mas teve outro que tá aqui no meio dos meus, mas também, eu assistir por causa de... nem tudo foram flores, né? Então o Rei Ghost Last Fight é bonitinho, mas teve um que, assim, esse outro que eu assisti, ele realmente me incomodou em vários momentos, que foi o Romance de uma Bruxa. Por que eu assisti? Park Seo-joon, né? Eu estava assim, terminando. Eu tinha que gabaritar o coelho dele. Agora eu terminei. Não, mentira, faltam 2 filmes que já estão aqui no meu computadorzinho querido. Como é que é? Midnight Runners e falta outro. Pra eu zerar mesmo. Aí eu vou ter assistido tudo que o Park Seo-joon já fez. Eu já falei, esse homem vai me fazer assistir Marvel. Mas vamos lá. Romance de uma Bruxa. Começa que ela só é bruxa, e vou dizer, a estética da série é toda em cima de bruxinha, do tipo, desce a aranhinha, aparece uma teiazinha. Sabe aquela coisa assim, a abertura? Não, na verdade não. Por que ela é bruxa? Porque as pessoas não gostam do temperamento dela. Então eu, bruxa praticante, pagã, não gosto dessa história. Não vem xingar de bruxa, que você já entra do meu lado ruim. Mas vamos assistir. E aí, assim, todo mundo desculpa o fato dela ser muito ruim porque ela foi abandonada no altar. Porque ela trabalha numa revista de investigativa, sabe? Do tipo que desmascara as pessoas e publica segredos, independente deles serem segredos certos ou fofoca, ou boato. E aí acaba com a vida da pessoa, e ela ama trabalhar nessa revista. E ela é incrível, e ela é muito rica, e ela, faça-me o favor. E aí, vou dizer que se não fosse porque o personagem dele é muito fofo, e eu gosto sempre muito do Park Seo-joon, mesmo, por exemplo, em Ela Era Linda, que fica devendo no quesito gente boa, aquele homem demora para criar um mínimo de juízo. Nessa série, ele é a coisa mais fofa. O personagem dele é apaixonante. Ele é uma graça. Ele faz um cara que, devido a vários problemas, que depois vão sempre aparecer, aqueles dramões do passado, né? Ele não se acerta muito na vida profissional, ele decide criar uma empresa. Ele e um amigo são meio, não mais do que marido de aluguel, eles fazem qualquer coisa. Então você precisa de um palhaço na festa do seu filho, ele vai. Você precisa que alguém conserte a fiação elétrica da sua casa, porque a sua luz apagou, ele vai. Você precisa que alguém carregue leve uma encomenda ali, faça uma mudança para você, eles fazem. Então, assim, na Coreia, como a gente sabe, isso é visto como um subemprego, o cara é um fracassado, além do que fica sendo o tempo todo, o papo ela é mais velha que ele. 2014, né, já tinha passado isso. Se esse argumento é em 2021, eu falo, para. Então, quer dizer, Romance de uma Bruxa. A resenha tá lá a qualquer momento no site, porque eu estou tendo um problema para escrever alguma coisa boa que não seja Park Seo-joon. Pronto, só uma dúvida. Ele é o que tá no Parasita também, não é? Ele tá no Parasita, ele faz o vice-presidente na Secretária Kim, ele faz Lutando pelo Meu Caminho, ele faz... E tem o Class, que é uma maravilha, que eu vi logo depois, porque ainda estava, né? Estou no Coelhinho Park Seo-joon. E o cachorro-pássaro no Horangue. Cachorro-pássaro Cachorro-pássaro no Horangue. Ai, como é que eu fui esquecer dessa, não é mesmo? Não pode esquecer. Horangue é inesquecível, literalmente. Sabe que eu ia te perguntar, Vicky, que eu vi que você estava super empolgada e queria que você contasse um pouquinho pra gente, do Chicago. O pano de fundo é o seguinte, temos um escritor, uma moça que não se acerta em emprego nenhum. E eles se encontram enquanto os dois começam
a ter assim vislumbres de algo que eles não sabem o que é. Então eles se veem em alguns lugares, a menina se vê com uma arma na mão, ela já tinha, quando ela tinha 10 anos, ela conta para a mãe e para uma xamã, que sempre tem, né? Que ela, eu matei uma pessoa que eu não devia ter matado, e aí eles percebem, e isso eu acho muito legal, que tem sempre na dramaturgia coreana, e não é um problema, não é sobrenatural, eles lembram da vida passada. E eles dois lembram da vida passada em que eles eram revolucionários na independência da Coreia contra o Japão. E aí eles começam a ver de vez em quando, eles têm assim, alguns vislumbres de quando eles estavam mesmo nessa guerrilha, que eles estavam frente, né, num grupo rebelde que se encontra num café, sabe assim, um bar, né, chamado Carpe Diem, e aí aparece uma outra pessoa, um outro cara que vai ajudar nisso tudo. E eu dizer quem esse cara é super spoiler. E é muito louco quando você fala Chicago Typewriter. Typewriter, para quem não sabe, máquina de escrever. Então agora, se você vai procurar no Wiki, você vai ver máquina de escrever Chicago. Aí você fala, por que Chicago Typewriter se a história é essa? Bom, um dos caras é escritor, né? O principalzão. São 3 principais, mas tem um que é mais que vou dizer. Esse cara, ele chama Yoo Ah-in. Ele é sensacional. O personagem dele, os 3 são maravilhosos, mas os 2, principalmente, os 2 revolucionários são o máximo. Mas esse escritor, além do que eu vou falar, gente, ele tem uma boca que, nossa senhora, era impossível olhar para qualquer outro lugar da tela. Parei, voltei, né? Ô, Vicky, deixa eu te perguntar. Eu fui procurar ele pra colocar na minha lista, no meu Next, e aí eu achei o Chicago Typewriter e o Chicago Typewriter Special. E aí eu tava lendo assim, eu falei, poxa, por que é esse especial? Porque parece que eles gravaram um episódio especial que acontece antes do episódio 7 do Chicago Typewriter. Você chegou a ver esse especial? Ainda não, eu soube dele não faz muito tempo, porque eu fui procurar no Viki, exatamente. E também quando eu tava fazendo a bio dos atores e vendo a filmografia e tal, eu vi que tem esse especial e eu preciso ir lá assistir. Às vezes é comum eles fazerem ou o episódio 0 ou algum episódio que vai no meio ali. Já vi acontecer em algumas situações que é quando a audiência começa a cair, assim, eu não sei se foi esse o caso, tá? Eu já vi em outros, no caso de outros dramas. Quando a audiência cai um pouquinho e eles conseguem captar que é porque alguém não tá entendendo alguma coisa. Aí eles fazem um episódio meio que pra explicar. Entendi. E aí a então, audiência por exemplo, volta a se eu subir. assistir só o Chicago Typewriter sem o special, não vai influenciar nada. Nada, pra mim não fez diferença nenhuma. Eu nem sabia da existência dele, né? Entendi. E aí, assim, só para terminar de explicar o porquê o typewriter, é máquina de escrever, certo? Só que, por que máquina de escrever? Porque eles falam que a metralhadora que eles usavam na época da Guerra da Independência faz o barulho de como se fosse uma máquina de escrever, e aí tem toda uma correlação com o fato dele ser escritor. Aliás, todo mundo é escritor ali, né? O tema na vida presente deles é que ele é um escritor muito famoso, ela era muito fã dele como escritor, a família dele tem todo um drama lá em volta do fato do meio-irmão dele também ser escritor, mas é simplesmente maravilhoso. É tudo muito bonito, só que já vou avisando, se você não reconhecer, sim, a casa do escritor é a mesma casa do Gumiho, do meu colega de quarto com Gumiho. Tem vários lugares que eu reconheço, assim, e a casa dele é a mesma. E aí Mas eu tava vendo lindo. ele fez também o Descendentes do Sol, é isso? Não conheço, não sei. Você sabe que eu não sei, eu não vi muita coisa dele. E aí eu comecei a ver, eu não vi uma opinião contrária. Ele é meio unânime, sabe? Todo mundo gosta. Todo mundo fala muito bem. Eu fiquei encantada com as opiniões das pessoas sobre. E aí eu tenho que dizer também que o outro rapaz que aparece, né? O outro escritor, ele tá mais ligado ao passado, ele chama Go Kyun-pyo. Esse cara é um dos melhores atores da Coreia, na minha opinião. Eu lembro dele o que eu vi primeiro com ele foi o Reply 1988. Ele faz o mais velho da turminha lá dos adolescentes. Ele é incrível. Tem um que não tá aqui pra gente, chama Encarnação da Inveja. Ele tá no Viki, mas não tá aberto pra nós. Eu vou ter que procurar de algum outro jeito. Mas esse cara é sensacional. Ele é muito bom. E nesse personagem, assim, me dá a impressão que toda vez que ele aparece eu quero chorar. Porque é sempre muito emocionante quando ele aparece. No My Roommate's Gumiho e no GP também. Eu acabei de ver aqui. E o ator principal, voltando pro Yoo Ah-in, ele fez o filme Alive, que também, nossa, recomendo pra caramba. Ele é o personagem principal e já reconheci quem que é quem. Esse filme do Alive é um filme de zumbis, mas muito bem feito. Vale super a pena. Se você gostou dele,
Assiste esse filme que você vai curtir. E aí, a última coisa, assim, ele fica completamente diferente nas duas vidas. Na vida atual, ele usa óculos, né? E ele tá com o cabelo assim, tipo, começa máquina 2 o cabelo dele. E aí, no passado, você tem a dificuldade pra ver que é a mesma pessoa, porque ele tá com o cabelo mais comprido, usa óculos, mas ele tem a mesma pegada, o escritor, meio boêmio, meio o super cabeça, nananã. A essência não mudou, então. A essência não mudou, tipo, da vida passada pra essa vida, a essência dele continua a mesma. Então. Isso, a ideia toda é essa. Eles três têm a mesma essência, eles só têm outra vida porque eles reencarnaram. Mas a essência deles é a mesma. É muito louco, bom, é lindo. Aliás, não só eles, tem mais gente envolvida que você vai descobrir que também lembra da vida passada, ou que tem uma relação com a vida passada, como se fosse assim, um karma que não terminou, vai. Alguém tem mais algum pra falar? Tem o Jurado 8 com o Park Chan-sik. É um filme que conta a história do primeiro júri popular da Coreia de 2008. Eu fiquei extremamente surpresa, porque até então não tinha júri popular lá na Coreia. E é um fato, como diz a brincadeira, né? Se é um fato, é real. É um fato real. E a única diferença, claro, que eles são baseados no que aconteceu, mas também só a data e a ideia, porque o julgamento, o crime que aconteceu mesmo foi um outro totalmente diferente. Eles fizeram uma fanfic, né? Fizeram uma outra história em cima do filme. Mas o que me chamou a atenção foi justamente o ano. Muito recente, assim, 2008 eu não sei se é porque lá, isso eu não sei, tá? Mas parece que lá as penas são bem mais rígidas do que aqui no Brasil. Então eu acho que a responsabilidade da parte judicial lá é muito maior do que jogar um júri popular. Então parece que, pelo que eu pesquisei, que é somente o júri popular é só para casos mais simples, sabe? Que não envolve assassinato, nem nenhum tipo de crime, assim, muito, muito hard. Tá classificado como comédia. Eu não ri, confesso que eu não ri quase em momento nenhum. Eu ri alguns momentos do Park Chan-sik, porque ele é um fofo e ele, qualquer situação, ele faz aquela carinha de mimim, que é impossível não se apaixonar. Então, tem várias cenas que realmente dá pra dar uma risadinha assim, mas assim, que como comédia mesmo eu não ri, porque o crime que estava sendo colocado, isso não é spoiler, gente, de um cara que tecnicamente matou a mãe, jogou a mãe pelo telhado, e ele tinha sido queimado quando era infância, e não sei o quê, e o julgamento é justamente sobre isso, né, que o jurado número 8 colocou em xeque o julgamento do que estava tendo lá e tudo mais. Então, assim, gente, um crime que, não convenhamos, não é um crime muito normal, né, senão ele não roubou uma galinha e nem um litro de leite no mercado. Então, vários momentos, teve falando sobre como é que foi a morte da mãe, não sei o quê, e eu falei assim, tá ok, mas eu vou rir desse momento aonde? Que eu não sei aonde que tá a comédia nisso, né? Mas fora isso, vale como curiosidade mesmo por trabalho dele, que eu acho que foi o último antes dele ir pro exército, acho que é 2019, e agora a gente vai ver o trabalho novo dele, né, que tá voltando. Então eu não vou conseguir zerar todos os trabalhos do Park Chan-sik, mas eu queria ver para ver como é que ele vai estar no próximo também. O que também, só para encerrar, 1% de alguma coisa, eu gostei bastante, porque ele traz uma mensagem bastante otimista, apesar que o plot eu achei meio esquisito, do avô fazer com que uma moça que praticou uma boa ação case com o neto, eu acho meio forçado, mas enfim. Parceira Suspeita, eu gostei também que tem uma advogada que ela é julgada, que ela é condenada por um crime que ela não cometeu, na realidade era uma testemunha e não uma criminosa da história, e o Ju Chan-woo, tem que defendê-la, né, porque ela foi estagiária dele, então eles se metem em algumas enrascadas ali, eu gostei bastante. Não, peraí, oi. Ninguém passa tão rápido por 1% de alguma coisa na minha frente. Gente, aquilo é lindo! Aquilo é delicioso! Toda vez que me fala pra mim, alguém me recomenda uma comédia fofa? Alguém me recomenda um romance fofo? 1% de alguma coisa é o primeiro que eu recomendo. Pois é, mas você acredita que teve gente que não gostou justamente por causa disso? Que foi o avô que forçou a menina, o neto, a ficar com a menina de uma maneira forçada, que não podia. Então teve gente que questionou bastante sobre eu acho que depende dos filtros das pessoas, mas ninguém força nada ali. E os dois já se interessam, já tá na cara que os dois estão interessados um pelo outro desde o primeiro momento. Aliás, tenho que dizer que eu acho que a primeira série que eu vi fora Romance de uma Bruxa, porque rola até muito mais do que só um beijo, no primeiro encontro dos dois tem um beijo.
Ah, sim, lá eu acho que foi, acho que falando em beijos, acho que foi o K-drama que eu já vi O o maior mais número beijo. de beijo por metro quadrado. Acho que teve uns 6. Hassodin é conhecido como o beijoqueiro da Coreia. E como o cara é lindo, nossa, eu acho ele muito bonito, ele tá ali nos meus tops. Então isso, né, faz bastante diferença. Então, o que acontece é que o cara é super arrogante, é um canalha, e o avô dele é um filantropo, uma pessoa super altruísta, ele tem uma fundação, e não sei o quê. Então, a moça, sem o menor envolvimento com ele, ela não conhecia, não sei o que, ela ajudou um senhor na rua, ponto. Daqui a pouco, tem aí uma história de, eu quero que vocês casem, na verdade, eu quero que vocês namorem. Né? Então, eu gosto do plot, por mais fantasioso que seja, por mais anos 60 que seja, eu gosto do plot convivência forçada. Eu adoro um fanfic, só que aí que tá, não é forçado, os dois querem se ver. Isso acontece anteontem, acho que a série é de 18, não é? 17, 18, uma coisa assim. É recente. E eu não acho nada abusivo ali, muito pelo contrário, ela não tenta fugir, ele não tenta espantar, ele é um cara super sozinho, porque só pensa em dinheiro e na competição, porque ele tem um hotel, certo? E aí ela entra na vida dele como se fosse uma pessoa que só pensa, sabe, super pragmático, só quer saber de dinheiro, não tem horário para chegar no trabalho, mas não tem horário para sair. E ela é uma pessoa que gosta de viver, ela tem paixão pela vida, ela é fangirl de um cantor lá, sabe? Ela é uma fofa, ela é uma graça, Kim Dada. E eu acho super saudável aquele drama. Não tem o baita dramão no fundo, que nem Secretária Kim, não sei o quê. Só tem a parte gostosa. É uma delícia. Eu sempre recomendo. E quem não gostou, paciência. A parte da mensagem desse K-drama que eu achei muito legal. Eu até anotei a mensagem no final, que diz que muitas vezes aquele 1% de uma boa ação de uma pessoa, que muitas vezes a pessoa faz sem querer, sei lá. Você, sem querer, você ajuda uma pessoa a atravessar a rua. Tô dando um exemplo. E de repente essa ação que para você custa pouco ou praticamente nada, né? Para aquela pessoa faz uma diferença gigante na vida daquela pessoa. Então essa é a mensagem principal, que ele fala que muitas vezes aquele 1% vale 99% para quem você ajudou, que foi o caso dele, né? Que ela ajudou ele numa situação desse senhor. Ela nem se lembrava. É dela, né? Ela não tem que ficar lembrando e panfletando. Olha a boa ação que eu fiz. É dela, ela fez. Exatamente. Então eu acho que a grande mensagem positiva que deixa essa série amorzinho é justamente isso. Essa vontade dela ser uma boa pessoa que pesa. Não que ele é ruim, eu acho, mas é que ele sempre foi uma pessoa meio amarga por circunstâncias da vida e tal. E ele sempre foi uma pessoa muito triste. Então, o que o avô queria é que ela passasse para ele que existe um lado bom da vida, existe um lado que você pode ser feliz, um lado que você pode ser altruísta, um lado que você pode viver bem. Então, é muito positivo nesse ponto. Verdade. Eu acho muito legal, recomendadíssimo. Eu confesso que 1 ano atrás me indicaram, ali quando eu tava assistindo, sabe? Os primeiros, o que você vai ver agora? Tinha acabado de sair, porque ele é recente, né? Ele é de 2020. Aí falaram, assiste Itaewon Class. O primeiro episódio é tão pesado, pelo menos foi um gatilhaço pra mim, que eu parei, eu larguei. Por quê? Cara, imagina uma pessoa, por ser justa, honesta, correta, só por fazer o que é certo, sofre todo tipo de injustiça que você pode imaginar. Então, assim, eu tô ajudando o moleque que sofre bullying. Só que o cara que faz o bullying é filho de uma pessoa importante. Então, o diretor da escola não tá nem aí pro fato de que ele faz bullying há um tempão. Então, o menino que chegou agora e tá querendo ser legal é quem vai sofrer a pena. Aí, sabe assim, como o filho dele, que é o Park Seo-joon, nossa, Park Seo-hee para presidente. Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu já vi na Dramaland. Aí, assim, ele tá na escola. O pai dele trabalha para essa pessoa de muito poder. Como é o primeiro episódio, vamos lá. O negócio é armado de um jeito que o pai dele perde o emprego. Ele é expulso no primeiro dia e quando você é expulso, você não pode continuar aquele ano. O negócio é pesado. Eu falei, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar isso. É muito pra mim assistir essa injustiça. Eu já vi outras séries em que acontece muita injustiça, mas daquele jeito, no primeiro episódio, é muito ruim, sabe? Pra mim foi pesado demais. Eu falei, parei, tô indo embora. Aí eu lembro que um amigo meu naquela época falou assim, olha, no caso de Itaewon Class, você tem que passar o ruim pra chegar no bom. Dito e feito, 1 ano depois eu resolvi assistir. Eu falei, tá, eu vou suportar, mas eu não vou assistir o primeiro episódio, eu vou continuar a partir do segundo. Ele tem uma melhor amiga
que ele também ajuda sempre, não sei o quê. E a amiga dele é favorecida por essas pessoas ruins, vamos dizer assim. E aí, o resto da vida dele, ele chega aí preso por causa dessas pessoas, por um crime que foi cometido contra ele, e aí vocês vão entender lá, porque agora já é um pouco de spoiler. Ele vai preso, ele se ferra de todas as maneiras. Na hora que ele sai, ele fala, eu vou me vingar, mas eu vou me vingar sendo muito poderoso. Eu vou me vingar sendo muito bem sucedido. A partir daí, Ethan Class é uma aula de administração. Ele jura para si mesmo, para o mundo, que ele vai ter um bar/restaurante e que ele vai ser o cara mais poderoso de Itaewon. Por que Itaewon? Itaewon é o bairro como se fosse meio que a Augusta de Seul, sabe? Uma coisa ali, Vila Madalena, Augusta. Para quem mora em São Paulo entende, para quem não mora é assim, é a área boêmia, que tem mais gente descolada, que tem mais estrangeiros. Então quando você quer ir para balada e conhecer gente da Coreia e de fora da Coreia, você vai para esse lugar, e aí são várias ruas com um barzinho atrás do outro, com mesinha na porta, não sei o quê, e ele quer fazer sucesso em Itaewon. E Vicky, eu tava vendo de Itaewon nas redes sociais que o pessoal pegou ranço de uma menina. Que menina é essa? Eu não consigo pensar porque alguém pegaria ranço de uma das meninas. Tem a menina que simplesmente decide ajudá-lo, que é uma menina assim, ela é famosa em rede social, então ela tem muitos seguidores, tudo que ela posta viraliza. Influencer. Ela é uma super influencer, é a Joy So. A Iso, ela tem o cabelinho Chanelzinho e metade do cabelo dela é loiro. Assim, e eu fiquei encantada com aquele cabelo. O negócio é que não, o meu ranço não é com ela. O problema é que assim, ela tem um pequeno traço de sociopatia, talvez. Sabe aquela pessoa que fala a verdade pronto? Sincericida. Ela não pensa, não tem muito filtro. Ela é total sincericida, falou tudo pela segunda vez. Ela é influencer e ela é sincericida. Ela não quer saber. A verdade, assim, é isso que eu acho, eu vou lá e falo. Só que muitas vezes, nesse meio corporativo em que eles estão, isso ajuda e ajuda demais. Então, o meu ranço é com a melhor amiguinha dele. Então, não sei quem vai concordar comigo, mas que é o meu problema. Apesar de que já vou dizer, romance não é o mais importante em Itaewon Class, como também não é mais importante no Chicago Typewriter. Mas é assim, aquela família poderosa dos restaurantes lá, que acabou com a vida dele no passado, assim que ele sai da cadeia, a família é poderosíssima. O cara que fez bullying na escola, o pai dele que é o excelente, ele chama Yoo Jae-myung. Ele faz o pai da Do Bong-sun, ele faz o pai da advogada de Vincenzo, que eu falo que é a única pessoa que presta naquele lugar. Ele faz um monte de coisa boa. Esse cara é excelente. Sempre que eu vejo ele, eu falo, opa, tá, esse personagem eu sei que vai ser bom. Ele faz 1988. Bom, ele faz trocentas coisas. E o personagem dele segura alguém odioso nesse mundo. Pense em alguém que você vai ter muito ranço. Pense em alguém que você vai querer ver morto em pedacinho cozido na mesa. Só pra ter uma noção de raiva. Ele tá nessa nível raiva igual aquela advogada do Vincenzo? Aquela mulher de óculos? Igual. Inclusive ela está. Ela tá nessa série, ela faz um personagem meio pequeno. Ela faz a mãe da sociopatinha, da influencer. Ela não aparece muito. Nossa, essa mulher, Jesus do céu, eu tô começando a pegar ranço da atriz por conta das personagens bem feitas que ela faz. Ela é uma excelente atriz, ela é uma baita atriz. Aliás, eu estou aqui na frente, ela é Kim Yo-jin, o nome dela. Ela é muito, muito boa. Mas eu vou dar o destaque pra galera que trabalha com ele no restaurante. Então tem o cara que que ele conhece na prisão, que é super determinado, que é incrível, maravilhoso. Tem uma outra pessoa, porque spoiler, até dizer o que acontece, que cozinha no restaurante. E tem um cara muito louco que é eventualmente contratado lá, que o ator se chama Chris Lyon, é o Kim Tony. Ele é negro, de cabelo rastafari, é muito louco. Você fala assim, como assim? Ele abre a boca e fala coreano fluente. Aí você fala, oi? Como assim? Uau. Deixa eu entender, né? E aí eu fui atrás de conhecer qual é a do ator, não sei o quê. E ele é contratado numa circunstância incrível, ele ajuda muito na situação, e ao longo dos episódios você descobre que ele tem mais a ver com a trama do que parece. Olha, se existem 3 séries que eu recomendo, então Class, Chicago Typewriter, Vincenzo. Se alguém chegar pra mim e falar, quero começar a ver a Coreia, assistir Round 6, o que eu assisto? São essas 3. Aí depois você pode ver todo o resto.
são histórias que fazem você pensar também, fazem refletir muita coisa. Sim, não tem como a gente não se pegar pensando em que momento eu sou ambiciosa como aquele, ou sou bondosa como aquele outro, ou sou determinada como o Park Sero-hee. Aliás, já vou avisando, cata a trilha sonora de The One Class. Se você nunca fez isso, ouça. Tá lá no Spotify, é simplesmente maravilhosa. Eu tenho que ouvir 3 músicas lá todo dia. Se você pegar a letra, elas falam muito de determinação, de passar por cima de tudo, e de se reinventar, e de se manter no caminho certo, independente se está todo mundo no caminho errado, porque as coisas vão dar certo no final. É maravilhoso. Eu sou suspeita por falar da trilha do Reeterno sempre, né? Mas então o Class tá ali quase passando. Tenho que dizer. Agora eu vou dar uma... Acho que a minha lista acabou. Eu só vou falar rapidinho que a minha intenção pro mês que vem, que seria A Noiva. Eu quero saber se alguém aí já assistiu. Rabeck? Rabeck. Ah, eu assisti. É bom, é bom. E o Bendito Memórias de Alhambra, que eu tava prometendo para setembro, mas infelizmente vai ficar para outubro. Acho que quem já assistiu aí pode me dar uma dica também pro mês que vem. Súria, só vou te falar. A Noiva de Rabeck, eu também não sei se eu falo certo, pra mim é Rabeck. Você vai encontrar a cena de melhor beijo de todos os K-dramas que você já viu. Espera. Tô apostando. Verdade? Ai, meu Deus, olha, agora a Vicky ficou curiosa. Passa o beijo da Lenda do Mar Azul? A Lenda do Mar Azul ainda não assisti, tá na minha lista, mas eu tenho certeza que passa, eu tô fazendo a aposta. Melhor beijo é A Noiva de Rabeck, o deus da água. Nossa senhora, Jesus amado. E é super divertido, tá? É um K-drama gostosinho de assistir. E você, Lu, quais são os seus próximos? E Memórias de Alhambra, ninguém falou de Memórias de Alhambra, alguém viu Então, aí? eu não sei, assiste, né? Eu não fui muito fã, não. Mas vai lá, assiste, eu não vou falar mais nada, não. Veja e a gente comenta A Vicky em outubro. Não sou mais fã. Eu amo o Yumbin, eu acho ele sempre excelente. Aliás, me espantou a única opinião que eu vi de alguém falando assim, olha, é que eu não gosto muito das coisas dele. Não, vai ver de novo, porque eu vou ter que dizer, como atriz, assistiu direito, viu errado. assisti de novo. Eu não gosto de falar isso, mas como atriz eu tenho que dizer, viu errado. O cara é um excelente ator. Então acho que não assistiu Hyde, Jekyll e eu, né, que eu mencionei mais cedo. Ele é muito, muito bom. Eu acho que vale por ele e pelos efeitos especiais. Mas assista! Né? Eu acho que sempre é bom, não é jogar fora, tá? Não é Boys Over Flowers. Bom, aí eu já vou emendar e falar, eu tô revendo o Gosto Pessoal, que eu adoro, eu já tinha visto, e aí Lee Min-ho e Son Ye-jin é sempre, sempre, sempre bom, né? Então ela que faz Pousando no Amor, a lindíssima Son Ye-jin, e o Lee Min-ho, pelo amor, dispensa comentários, né? Lá. Pra quem não sabe, é a história de uma moça que é bem mal ajambrada, assim, e um arquiteto que finge ser gay pra morar na casa dela, porque ele gosta muito da casa dela, por causa de motivos lá. É bem legal, é bem legal. Então, como eu já comecei ontem, então vou entrar em outubro, né, vendo. Mas o meu plano, eu não tenho muito plano, não, eu quero ver Yumi Cell com a Kim Go-eun, que é, putz, a minha tenente linda e maravilhosa, né. Mas eu lembrei de um que não estreou ainda, o My Name. My Name é um que tá estreando agora, que foi feito nessa época da pandemia. Vai ser curtinho também, vai ser de uma policial por vingança e tal, mas vai ser muita porrada feminina e eu fiquei curiosa de ver. Então é uma estreia que vai ter Netflix dia 15 de outubro, zeradinho, novinho, saindo do forno. Uau. E é com o cara da vez, né? É o An Bo-yeon, que é ele faz o vilão de The One Class, ele faz Yumi Cells, ele faz Her Private Life. Já eu vou ter um encontro, finalmente, com o menino bonzinho, Hometown Cha-Cha-Cha. Eu sei que tá no Viki, eu sei que tá no Fansub, mas eu quero assistir no Netflix, porque eu tenho fé que muita gente vai assistir Hometown Cha-Cha-Cha. Eu estou fugindo dos spoilers igual o Neo de Matrix, assim, fugindo de spoilers, mas eu sei que o pessoal adorou Hometown Cha-Cha-Cha. E esse tá na minha lista para o próximo mês. Vou terminar Paixão Incontrolável para chorar horrores. Aí vem o menino bonzinho para me consolar, graças a Deus. E aí eu começo também Chicago, porque a Vicky fez propaganda. Isso aí, é bastante coisa, né? Ó, galera, quem estiver ouvindo aí falar, assista esse, eu assistirei esse. Eu, como falei, tô meio, né, pro um mês inteiro, depois de um mês tão produtivo como foi setembro, tô aceitando recomendações. Pode trazer que eu quero. Digam seus tchauz aí, quem quer começar? Gente, então é isso aí. Um beijo pra vocês. Foi muito legal conversar com vocês. Depois do mês que vem, vamos ver se eu vou conseguir fazer esses 3 que eu prometi e quais que eu vou colocar na lista também. Assim, quem sabe a gente faz um especial. Beijo! Beijo, galera!
Continua curtindo o nosso canal, nossas redes sociais, Momento K-Drama. Tamo junto, vamos assistir esses K-Dramas, chorar juntos, rir juntos, se divertir juntos e tudo mais. Espero vocês no próximo programa. Beijo! Valeu, galera, é isso. Então somos nós, Súria, Luciana e Vicky, dando nosso tchau aqui, as nunas de plantão, sempre comentando. Espero que as indicações tenham sido legais. O que a gente falou que não gostou, pode assistir também. Eu quero mais é que discordem. Sempre com um sorriso no rosto, sempre com debate, sempre com a conversa boa. Como se tivesse, assim, um copo de sódio na nossa frente, né? Não, galera? Sim! Fica aqui o NunaCast. Vamos para os próximos. Até mais. Siga a gente. Tchau. Beijo! Beijo. Tchau, tchau.